A pessoa com a qual você vive ou com a qual você casou, era essa mesmo que você imaginava? A profissão onde você atua hoje, a profissão que você escolheu, era essa mesmo que estava lá na sua cabeça na época da infância ou da adolescência? A casa onde você mora é aquela casa que você imaginou antes de tê-la, antes de morar nesta casa? E por fim, a empresa em que você trabalha é essa empresa mesmo que você fazia questão de trabalhar? É sobre isso que nós vamos falar aqui logo após da nossa vinheta tradicional: escolhas e consequências, tomada de decisões difíceis. Aguarde só um instante. Olá, tudo bem? Aqui é o professor Jerônimo, seu coach de alta performance para gestão de negócios, empreendedorismo e liderança. E o assunto aqui de hoje é como melhorar suas escolhas, como melhorar a sua tomada de decisão. Porém, antes de prosseguir, eu gostaria que você não esquecesse de deixar aqui o seu like para nos ajudar a impulsionar o canal. Não esqueça de compartilhar com os colegas assim que o vídeo terminar. Se você ainda não fez a inscrição, inscreva-se para poder aqui assistir toda semana nossos vídeos regularmente. Geralmente são 2 ou 3 vídeos, pelo menos, que eu disponibilizo aqui da melhor forma possível para ajudá-lo a você se despertar, a crescer, a se desenvolver, tanto na sua vida pessoal quanto profissional. E também não esquece de ativar o sininho para que você seja notificado, ok? Vamos em frente então. Eu costumo dizer que tudo na vida tem um preço, ou seja, esse preço geralmente é medido da seguinte forma: qual é a quantidade de vida que você troca em função das escolhas que você faz? Toda decisão, mesmo sendo uma decisão fácil, você troca de certa forma uma quantidade de vida ou um pouco da sua qualidade de vida em função da decisão que você toma. E não é tão simples assim tomar decisões, até porque são muitas variáveis envolvidas. O tempo todo nós estamos aí sendo empurrados para decisões difíceis ou para decisões que muitas vezes o tempo não está a nosso favor e nós precisamos decidir rápido e assim por diante. Então é aquilo que eu chamaria, através de uma frase bastante conhecida de um grande poeta, o Pablo Neruda: escolhas e consequências. Lembre-se sempre, você é livre para fazer suas escolhas, mas será sempre refém das suas consequências. Ou seja, para cada escolha, uma consequência, muitas vezes positiva, porém, quase que na maioria das vezes, negativa. E vamos avaliar aqui rapidamente, por meio de algumas reflexões, como é que nós podemos melhorar isso. A primeira reflexão que eu gostaria de fazer contigo é a seguinte: não há problema algum em ter feito uma escolha errada. Porém, há um preço a ser pago, como eu já disse anteriormente. Casar com uma pessoa errada ou com uma pessoa que talvez não era aquela que você imaginasse, morar numa casa que não é a casa para a qual você sonhou também, trabalhar numa empresa por um tempo, numa empresa que seja diferente daquela que estava nos seus planos. Eu, particularmente, não tenho nenhum problema com isso. Eu sempre digo que isso tudo são escolhas, mas, porém, são experimentações. Trabalhei em 8 empresas diferentes. Isso não me fez bom nem ruim, mas me fez uma pessoa diferente, uma pessoa mais experiente. E também, da mesma forma, escolher muitas vezes o curso errado não há problema. O problema é escolher o curso errado, a pessoa errada, a empresa errada, talvez até a casa onde você mora errada, os amigos errados e permanecer nessa escolha que eu chamaria de escolha infeliz. Isso é uma questão para você pensar um pouco. Mas, como dizia o nosso grande pensador norte-americano, Ralph Waldo Emerson, o qual eu sou fã de carteirinha, já citei aqui também em outros vídeos, várias vezes, tudo na vida é experimentação. E você não vai saber se isso é bom ou ruim se você não experimentar, se você não passar por algum tipo de experiência, seja uma casa, seja uma profissão, seja uma pessoa com a qual você vai conviver por algum tempo, seja também um curso errado que você tenha feito e assim por diante. Tudo na vida é experimentação. Uma segunda reflexão que eu faço contigo é a seguinte: as escolhas são sempre de nossa responsabilidade. Não dá para transferir isso para outras pessoas.
Aquelas pessoas consideradas negativas, pessimistas ou vitimistas geralmente transferem essa responsabilidade. Você foi o culpado. Eu estou assim ou estou assado porque você me fez ficar assim. E muitas vezes a gente fica preso, as pessoas ficam presas porque não querem quebrar esse padrão, quebrar esse, como é que a gente chamaria aqui em coaching, esse paradigma, quebrar esse modelo mental para poder mudar as coisas e fazer as coisas acontecerem. Tudo tem uma responsabilidade, uma consequência, mas ela é intransferível. E por conta muitas vezes de a gente transferir, a gente não soluciona o problema e permanece sempre ou culpando alguém ou de maneira infeliz e assim por diante. Então, muitas vezes as escolhas nem foram feitas por nós. Lá no passado, nossos pais escolhiam a nossa profissão, escolhiam a pessoa com quem a gente ia casar, escolhiam a casa onde a gente ia morar inicialmente quando se mudava de cidade e assim por diante. Então, nem sempre essas escolhas, muitas vezes, são feitas até por nós. A questão é se eu devo ou não devo permanecer com essas escolhas. E a terceira e última reflexão que eu quero fazer, lembre-se, se toda escolha tem uma consequência, a gente tem que pagar por esta consequência. Se você dirige antes de beber, bate o carro e atropela alguém, e essa vítima muitas vezes é uma vítima fatal, há um preço a ser pago por isso. Quando você ingere drogas ou toma remédios em demasia para tentar se curar de uma depressão, de uma dificuldade e assim por diante, há um preço a ser pago por isso. Quando você escolhe mal as companhias com as quais você sai, com as quais você se reúne, haverá uma consequência, um preço a ser pago por isso. Quando você rouba ou pega algo que não lhe pertence e você é descoberto, é pego em flagrante, há um preço a ser pago por isso. Só para frisar sempre o seguinte, tudo tem sempre um preço, tudo tem uma consequência. Falar por impulso, pegar o que não me pertence, dirigir alcoolizado, roubar, fazer algo que não está de acordo ou dentro da lei. Para toda escolha há uma consequência, positiva ou negativa. Portanto, para que você possa melhorar suas escolhas, e por conta de tudo isso também vale aqui a experiência, o aprendizado, as tomadas de decisões difíceis que eu já tomei ao longo da vida e que você muitas vezes já tomou e com certeza está se aperfeiçoando, está melhorando dia a dia na sua tomada de decisões. Como dizia lá o nosso pensador Emerson, leva tempo para descobrir o quanto nós somos ricos, leva tempo para a gente descobrir o quanto nós somos pessoas conscientes, ou seja, isso só vem na maioria das vezes com o amadurecimento. Então eu vou deixar aqui algumas dicas para ver de que alguma maneira eu consigo ajudá-lo a repensar as suas escolhas. Dica número 1. Faça escolhas sempre baseadas em valores e princípios. Há aqui no canal um vídeo específico sobre valores e princípios. O que são valores e princípios? Valores são algo que vem lá da sua natureza familiar, algo que vem lá do berço. Se você é filho de judeu, se você é filho de alemão, se você é filho de brasileiro, se você é filho de catarinense, de gaúcho, se você é filho de alemão, provavelmente você traz alguns valores que são próprios da tua cultura. E valores dizem respeito a quê? A escolhas que muitas vezes nós fazemos, por nossa conta ou não, muitas vezes culturais, como religião, por exemplo, que são valores que norteiam, de certa forma, a nossa vida. Eu sou católico, você talvez seja espírita, há colegas que você tem que são evangélicos, há colegas que são brancos, colegas que são negros, colegas que são amarelos. Ou seja, de qualquer forma, esses valores estão muito associados, na maioria das vezes, a escolhas que vêm lá da nossa mais tenra infância, ou de culturas que são incorporadas na medida em que as gerações vão se sucedendo e assim por diante. Quando você pode escolher por valores, e dependendo dos valores, obviamente você consegue ter um julgamento mais justo, uma escolha mais justa. Valores são diferentes de princípios. Princípios valem para mim, para você, valem aqui no Brasil, na África, valem na Ásia, na Europa e assim por diante. Perfeito? O que são princípios?
São questões universais, que devem ser, na maioria das vezes, consideradas únicas. Exemplo, respeito. Eu respeito aqui no Brasil os pretos ou os negros, respeito lá na África, respeito em qualquer lugar do mundo. Isto é um princípio, e um princípio é inegociável. Perfeito? Eu sou católico, mas eu respeito as pessoas de origem evangélica ou de religião evangélica. Eu respeito as pessoas de princípios espíritas. E eu respeito as pessoas até que são ateus. Não, o que está em jogo aqui não é a religião. O que está em jogo é um princípio, o princípio do respeito. A igualdade de ir e vir, a autonomia, a liberdade e assim por diante. Portanto, princípios são fundamentais. Se baseie pelos princípios, respeite os valores alheios, que tudo se torna bem mais fácil. Então, uma das escolhas, sempre, quando feitas por princípios, por valores bem fundamentados, geralmente são mais assertivas. Dica número 2. Quando você for fazer uma escolha, uma tomada de decisão, pense sempre o seguinte: qual é o benefício? Qual é o benefício a ser obtido naquela tomada de decisão? Bom, eu vou estudar numa escola que eu imaginei diferente daquela como eu imaginava lá no passado. Muito bem. Que escola é essa? Que faculdade é essa? Que curso é esse? Que profissão é essa? Ou seja, qual é o benefício que eu obtenho? Não é exatamente aquela que eu gostaria, não é exatamente aquela que eu imaginava, mas sempre há um benefício a ser colhido. Quando você olha o ponto de vista positivo, ou seja, o benefício, algo que vai te proporcionar alguma coisa boa, mais adiante fica um pouco mais fácil. É claro que em termos de tomada de decisão ou de escolha, nem sempre é aquilo que a gente exatamente gostaria. Seja a casa que você escolhe, seja a pessoa com quem você vive, seja o curso que você faz, seja a empresa na qual você trabalha. A gente sempre imagina que poderia ser diferente, mas ali naquela escolha, naquela casa, naquele curso, naquela empresa, o que de fato tem de bom? Qual é o benefício a ser obtido? O que eu de fato conquisto em pouco tempo, em médio tempo e assim por diante? Olhe sempre o lado positivo, o benefício, e a escolha se torna um pouco mais fácil. Dica número 3. Se puder, use o método socrático. O que é o método socrático? Consiste em avaliar os prós e os contras. Pega uma folha de papel em branco, como eu digo sempre, uma folha de papel A4 e divida. Bom, se eu escolher esta profissão, quais são os prós desta profissão? E do outro lado, coloque os contras. Quais são os contras dessa profissão? Quais são os prós se eu mudar de casa? Quais são os prós se eu ficar nesta casa? Quais são os prós se eu casar com essa pessoa, os prós se eu casar com outra pessoa? Quais são os prós de eu escolher esta empresa ou escolher aquela empresa? Tudo, existem sempre os prós e contras. O que vai pesar aqui? Se a tua escolha, como eu digo sempre, é 50% mais um. Poxa, eu tenho mais benefícios, mais vantagem, mais alegrias do que tristezas ao fazer essa escolha, então você já tem um componente super legal para você poder decidir. Dica número 4. Amadureça a ideia. Se for uma decisão que vai envolver um futuro, médio, longo prazo, amadureça a ideia. Converse com pessoas que já passaram por esse tipo de experiência ou por esse tipo de escolha. Não tome a decisão por impulso. Não tome uma decisão do dia para a noite. Muitas vezes uma decisão precisa ser pensada. Quando eu mudei de casa, da última vez, eu levei praticamente 15 anos para mudar, até que eu conseguisse encontrar algo do jeito que eu queria. Inúmeros imóveis surgiram aqui na cidade de Curitiba, mas eu não queria aquele tipo de imóvel, eu não queria aquele bairro. Até que eu pudesse chegar naquilo que eu queria, levou-se muito tempo. Por quê? Porque envolvia dinheiro, envolvia satisfação pessoal, envolvia convívio familiar e assim por diante. Portanto, ideias, escolhas, decisões também precisam ser amadurecidas. Dica número 5. Se você puder, siga primeiro seus instintos. Siga depois o seu coração. E por fim, não esqueça, siga a sua consciência. Esse trio, instinto, coração, consciência, geralmente ajuda você a ter uma decisão melhor. Quando a gente toma decisões muito impulsivas, ou seja, baseadas em opiniões alheias somente, baseadas em falta de reflexão, baseadas em impulsividade, em pressão de tempo, geralmente a gente faz escolhas erradas.
Então o instinto ajuda bastante, o coração a gente tem que se preocupar um pouquinho, mas ele ajuda também, mas a consciência, seja ela antes ou depois da tomada de decisão, essa sim pode te castigar um pouco, mas ela é bastante seletiva, ela é bastante confiável em muitos aspectos. Dica número 6. De alguma maneira, tente eliminar a insegurança. A insegurança é terrível nesse aspecto. Lembre-se, a nossa cabeça ela é recheada de modelos mentais. É recheada de insegurança. Quantas coisas a gente faz por impulso, quantas coisas a gente muitas vezes atropela sem pensar, sem refletir, sem fazer uma análise mínima de dados, de fatos, se realmente aquilo que a gente está decidindo ou está fazendo é a melhor situação ou não. Lembre-se sempre, a insegurança ela nos perturba porque ela de certa forma muitas vezes nos faz pensar demais. Portanto, confie um pouco mais em você. Lembre-se sempre daquele velho ditado que eu adoro. Feito é melhor que perfeito muitas vezes. Começar alguma coisa, começar um negócio por conta própria, mudar de emprego. Sempre há, de certa forma, uma dificuldade, mas na medida em que você vai aprendendo a se mexer, aprendendo a decidir, aprendendo a quebrar a cara um pouco, você vai melhorando as suas escolhas, as suas decisões e assim por diante. Por fim, a dica número 7, para nunca mais esquecer. Se você já tomou a decisão, segue em frente. Confie em você mesmo. Escolhas são difíceis, consequências aparecem. Lembre-se do Emerson, tudo na vida é experimentação. Se você usou qualquer uma das dicas que eu coloquei aqui, de 1 a 6, provavelmente você vai melhorar muito a sua tomada de decisões. O que eu digo sempre, na maioria das vezes, é: não existe nada certo ou errado. Existem escolhas e consequências. Quando você avalia do ponto de vista do método socrático, ou baseada em valores e princípios, ou baseado mesmo em experiência, provavelmente você tem uma grande tendência de acertar melhor. Mas você nunca saberá, seja qual for o estágio da vida em que você se encontra, se aquela decisão foi 100% acertada ou não. Lembre-se sempre do Pablo Neruda. Você é livre para fazer suas escolhas, mas será sempre refém das suas consequências. Para pensar a respeito. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece, mais uma vez, deixe aqui seu like, inscreva-se no canal para receber as nossas notificações semanalmente, ative o sininho. Se puder, compartilhe com a maioria de pessoas, com aquelas pessoas que você sabe que vão aproveitar esse vídeo da melhor forma possível. Muito obrigado por confiar no meu trabalho, muito obrigado por estar aqui comigo mais uma vez e espero você no próximo vídeo. Um grande abraço.